Um outro mundo é possível, uma outra economia é possível, para além da exploração, para além da descartabilidade humana. Papa Francisco se encontra com jovens economistas do mundo inteiro para falar da economia de Francisco na cidade de Assis. Pensar uma economia que vá ao encontro das pessoas. Pensar uma economia que crie fraternidade. Sinta-se em casa. Eu sou Frei Rogério Xavier e este é meu podcast Rogeriando. O mês é outubro, eu sou um frade franciscano conventual e estou esses dias em Assis, na Itália. Creio que nada mais justo do que falar algo sobre Francisco, esse homem que viveu aqui nessa terra umbra e que sua influência permanece de alguma forma até hoje. Mas, na verdade, nem tanto é falar sobre a história dele, sobre a mudança de vida, sobre seu segmento do Evangelho. Nesse momento eu gostaria de focar a minha atenção a um episódio que aconteceu esses dias, no último dia 24 de setembro, em que o Papa Francisco visitou a cidade de Assis para estabelecer diálogo com jovens economistas do mundo inteiro. Esse encontro já estava projetado há muito tempo, essa discussão já está acontecendo há muito tempo, só que por conta da pandemia do Covid sempre foi adiada. E nesse último dia 24, finalmente, foi possível a visita de Francisco aqui em Assis e empreender essa ótima e oportuna conversa entre o pontífice e jovens que querem pensar um mundo novo. O Papa Francisco, ele aproveita desse momento para discutir talvez a falência desse modelo de economia que nós temos hoje. E ele expressa da seguinte forma: encontrando-me na cidade de Francisco, não posso deixar de meditar sobre a pobreza. Fazer economia, inspirando-se nele, significa assumir o compromisso de colocar o pobre no centro. Olhar para a economia a partir deles, olhar para o mundo a partir deles. Sem a estima, o cuidado, o amor pelos pobres, por cada pessoa frágil e vulnerável, desde o concebido no útero até a pessoa doente e deficiente, até o idoso em dificuldade, não há economia de Francisco. Diria mais, uma economia de Francisco não pode limitar-se a trabalhar para ou com os pobres. Enquanto o nosso sistema produzir descartes e agirmos segundo este sistema, seremos cúmplices de uma economia que mata. Então, perguntemo-nos, fazemos o suficiente para mudar esta economia ou limitamo-nos a pintar uma parede mudando a cor, sem alterar a estrutura da casa? Não se trata de dar pinceladas de tinta, não. É preciso mudar a estrutura. Bom, com esse pequeno trecho do discurso do Papa Francisco aqui em Assis, já dá para ter uma ideia por onde ele pensa que uma nova economia deve partir. E uma economia que deve nascer não com discursos feitos nos grandes centros de pesquisa econômica, mas com os jovens. Uma economia que gera um pacto virtuoso e que possibilita uma conversão de olhar no modelo de produção de bens que nós temos hoje. Sabemos muito bem que as críticas do capitalismo já foram feitas por muitos. Sabemos muito bem que a economia produzida pelo capitalismo gera sempre mais riquezas, mas, em contrapartida, gera sempre mais pobrezas, excluídos, pessoas apartadas do sistema. Inomináveis, muitas vezes, inomináveis. Se você olha pelas grandes cidades, nós vemos grandes bolsões de pobreza que continuam existindo e continuam sendo revigorados.
O Papa Francisco parte de um princípio, desse Francisco histórico, desse jovem medieval, que utiliza em seus escritos termos econômicos. Ele fala de bem, de sumo bem, de retribuir, apropriar-se, receber. Francisco é filho dessa nova classe social que está surgindo no tardo medievo, que é uma pequena burguesia, chamaríamos assim. Esse grupo de comerciantes que gradativamente estão rompendo os tecidos sociais do feudalismo e instalando novas possibilidades de vida. Naturalmente, Francisco e seu pai não são nobres, não fazem parte das estruturas, das grandes estruturas feudais, mas eles já são filhos dessas pequenas cidades que começam a se multiplicar e desse comércio que vai se avolumar cada vez mais. Francisco e os franciscanos serão importantíssimos na difusão de novas relações entre as pessoas. Não só de relações religiosas, sim, também. Não só de relações humanas, sim, também. Mas também de relações socioeconômicas, diríamos assim. A fundação desses montes de piedade, que seria a origem dos futuros bancos ou das futuras cooperativas, nasce aqui, nessa cidade, em Assis e nos entornos, promovendo a possibilidade de que as pessoas mais pobres possam se juntar, produzir e guardar os seus grãos e depois comercializá-los no momento oportuno. Essa é a toada que o Papa Francisco vai tomar nesse discurso. Primeiro, uma economia que tenha como centro a pessoa humana. Então, essa lei caseira, economia ecos, casa, nomos, lei, essa lei caseira de conduzir o nosso cotidiano, muitas vezes está atrelada só para o lucro e não para o bem-estar social. A crítica fundamental que se faz nesse encontro é como nós podemos encontrar uma via de economia capaz de alimentar as pessoas, capaz de gerar riqueza, capaz de gerar saúde, satisfação, alegria, felicidade e minimizar as exclusões sociais, minimizar essa forma de criar cada vez mais pessoas descartáveis, fora do jogo político-econômico. Primeira coisa que deve se ressaltar nesse modelo de economia é que é uma economia que deve ser amiga da terra e da paz. Nós temos que aprender a custodiar o planeta de uma forma pacífica. Nós somos chamados a nos tornar artesãos e construtores de uma casa comum, como diz o Papa Francisco. E capturando uma ideia fundamental da conversão de Francisco, que quando ele se converte diante do crucifixo de São Damião, ele vê que a igreja está em ruínas. A mesma coisa o Papa Francisco propõe para esses jovens. Será que vocês não estão vendo que esse nosso mundo, esse modelo de mundo que nós temos atual, está em ruínas e nós somos chamados a fazer a reconstrução, mas, sobretudo, de uma forma profética. E aqui o Papa Francisco liga a vida de Francisco de Assis com uma vida de profecia. A própria conversão de Francisco é vista como algo que sinaliza para coisas muito maiores do que a própria vida dele. A profecia como um canal de abrir os olhos para perceber mundos diferentes, uma sociedade em que a economia tenha também uma preocupação com os jovens. Constata o Papa Francisco que essa sociedade atual não oferece oportunidade para os jovens. E diz, mas graças a Deus vocês, os jovens, são, e não só serão aquilo de amanhã, mas já são hoje. Vocês são o agora. Essa preocupação de relacionar a juventude não só com uma promessa de futuro, mas com uma promessa que se realiza nos dias de hoje.
esse modelo econômico atual, segundo o Papa Francisco, é um modelo que se baseia em saquear a terra e se faz urgente uma mudança de rota. Essa mudança de rota passa por perceber que existem desigualdades que poluem o mundo. De forma rápida e decidida, essa é a função da juventude. Perceber essa impossibilidade de convivermos constantemente com a desigualdade. Isso não é humano, isso não é necessário e outro mundo pode ser sonhado. Mas, ao mesmo tempo, uma economia que tenha com os pobres uma relação de protagonismo. Os pobres não devem ser só e tão somente discursos vazios. A economia deve partir da nossa pobreza. Quando você olha para essa sociedade, e foi isso que foi discutido nessa assembleia, você começa a perceber que os jovens não são colocados nessa equação e também não são colocados os pobres. Decisões são feitas em grandes gabinetes e não levam em conta que, segundo os termos evangélicos, os pobres são bem-aventurados. A pobreza deve ser vista como um estilo de vida. Aqui não estamos falando sobre a miséria. A miséria desfigura. A miséria leva a pessoa a manifestar as suas fragilidades e o que há de pior. O que se discute aqui é a pobreza, mas não uma pobreza de falta de, uma pobreza de relacionar-se com igualdade. Então, o modelo pensado por essa nova economia que o Papa Francisco propõe e que coloca em discussão com esse pacto com jovens é uma economia pobre, uma economia menor, uma economia que leve em conta equações complexas que colocam em xeque o luxo. Perguntas muito simples que devemos fazer é não cairmos na armadilha de acreditarmos em uma pobreza estética, uma pobreza para inglês ver, como dizemos, mas sim uma pobreza que toque a realidade das pessoas e que as pessoas não vivam com o supérfluo. É impressionante como a nossa sociedade atual produz bens, produz desejos para que nós consumamos mais e mais e mais e mais bens. Tem um texto de Ítalo Calvino, no Cidades Invisíveis, em que ele fala de uma cidade que todos os dias produz coisas novas e todas as noites os lixeiros passam recolhendo essas coisas que são descartadas e levam essas coisas para a periferia da cidade e formam grandes montanhas de coisas descartadas. Mas o futuro dessa cidade é ser soterrada por essas grandes montanhas de coisas desnecessárias. Ítalo Calvino está dialogando com esse nosso mundo consumista, com esse nosso mundo que produz e produz e produz, um sistema que privilegia o consumo e não a utilização das coisas que nós temos. Além disso, o Papa Francisco fala sobre uma atitude muito humana, a atitude de guardar o mundo com os olhos dos mais pobres. Essa preocupação de perceber que existem vítimas. Esse sistema atual econômico se organiza através de uma verdadeira guerra, e nas guerras existe a produção incessante de vítimas e a produção incessante de descartáveis. Os valores que nós devemos propor são valores que levem à construção de uma fraternidade. Esse encontro do Papa Francisco na cidade de Assis tem um poder simbólico muito, muito grande. Um poder simbólico que nos leva a pensar que num futuro próximo essa discussão deve ser ampliada. Não podemos deixar com que esse texto e com que essa preciosa discussão, esse pacto estabelecido entre o Papa Francisco e os jovens
caia no esquecimento. Uma nova economia é necessária. Uma economia que tenha verdadeira relação com as pessoas. Uma economia feita para as pessoas e não que submeta as pessoas. Pare para pensar que algumas pessoas riquíssimas do planeta vivem com a possibilidade de gastar milhões todos os dias, enquanto nós sabemos muito bem que outras vivem na mais completa miséria, sem saneamento básico, sem comida, sem saúde, sem atendimento do Estado. Alguém vai dizer, não, mas elas merecem. Merecem como? Essa falácia da meritocracia que produz essas desigualdades. As pessoas trabalham. Sempre que nós olhamos as grandes cidades, olhamos as grandes obras, nós não devemos pensar somente no inventor ou no idealizador daquela obra. Nós temos que pensar nos pobres que trabalham para que aquela obra aconteça. Recentemente se falava sobre a economia produzida para a construção dos novos estádios da Copa do Mundo de Catar. E se falava exatamente disso, dos sistemas de escravidão que foram utilizados para a construção desses estádios. Pessoas foram retiradas da sua terra para construir obras fantásticas, mirabolantes, mas ao custo de quê? Ao custo de vidas humanas. Toda a economia deve ser, segundo o Papa Francisco, olhada com critérios de perceber que por trás de cada avanço existem sim pessoas pobres. Francisco de Assis, esse jovem que começa a perceber em seu tempo, no século XIII, a fragmentação do sistema feudal, começa a perceber também a fragmentação do seu modelo religioso e ele faz uma proposta muito, muito original e ao mesmo tempo uma continuidade de outros movimentos que estavam acontecendo ao mesmo tempo. Francisco, para além de toda esta realidade, propõe como valor fundamental a minoridade. E ser menor passa a ser uma relação com o dinheiro, com as pessoas, com a igreja, com a sua própria fé. Ele não tem nada de original no sentido de propor pobreza, propor a peregrinação, a troca de cidades, ir ao encontro das pessoas. Ele não tem nada de original, mas a originalidade de Francisco reside na sua minoridade. E, além do mais, muitas vezes a leitura que temos de Francisco é muito poetizada, é muito ligada a alguns textos posteriores ao franciscanismo e até mesmo à cinematografia moderna. Um Francisco distante da sua realidade humana. Propor Francisco como modelo para se pensar uma nova economia é algo ao mesmo tempo ousado e ao mesmo tempo de uma atualidade incrível. Olhar para esse mundo e perceber as suas fraturas e não lamentar essas fraturas, mas trabalhar com elas para a construção de um mundo diferente. Eu estou aqui em Assis, na cidade de Francisco, e começo a perceber a urgência de pensarmos algo diferente. E não só pensarmos, agirmos. Agirmos nas pequenas estruturas. Aceitarmos essa visão de Francisco para construir fraternidade e ir além de todas as formas de totalitarismo, de todas as formas de economias liberais que produzem riquezas, não sei para quem. Eu fico impressionado quando vejo pessoas pobres vibrando porque a Bolsa de Valores teve um aumento. Efetivamente, esse aumento, esse crescimento econômico chega ao bolso dessas pessoas? Eu creio que não. Tinha um tempo que se discutia muito a questão do bolo, né? Acho que alguns vão lembrar disso, que a economia era um grande bolo em que primeiro nós deveríamos deixar esse bolo crescer para depois partilharmos. O problema é que nós vemos o bolo crescer sempre mais. O bolo está sempre maior. Só que quando chega na hora da partilha, isso não acontece.
Essa economia de Francisco, proposta pelo Papa atual, tem a capacidade de ser revolucionária. Revolucionária porque ela vai ao encontro das necessidades dos povos e vai ao encontro dos valores evangélicos. Esperemos que tenha bons frutos e que essa mensagem chegue aos ouvidos dos jovens, sobretudo, e também das pessoas que dirigem o planeta. Difundamos a economia de Francisco, difundamos a partilha e o encontro com o outro. Paz e bem. Eu sou o Frei Rogério Xavier e este é meu podcast Rogeriando.